Som. Vou começar. Já tem som aqui? Já tem. Bom dia. Havendo um número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras, com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda. Há irregularidades na operação da Companhia Sete Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África, CPI Petrobras. Informo aos senhores parlamentares que foi distribuída cópia da ata da 7ª reunião e, sendo assim, indago se há necessidade de sua leitura. Solicito a dispensa, senhor presidente. Solicitada a dispensa da leitura da ata pelo deputado Luiz Sérgio e pelo deputado Isalci. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, coloca a ata em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Comunico aos senhores deputados o recebimento dos seguintes expedientes. E-mail dos consultores legislativos da Câmara dos Deputados da área 22, designados para assessorar esta CPI em resposta ao ofício da 13ª Vara Federal de Curitiba, se disponibilizando para acessar os documentos relativos à Operação Lava Jato, realizados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, mediante cadastro no sistema EPROC da Justiça Federal do Paraná. Estes que serão os responsáveis diretos por sua análise e também possuem registros na OAB. Seguinte documento. Conforme e-mail recebido do Departamento de Taquigrafia da Casa, informa que as notas taquigráficas, sem revisão, apenas para consulta, referentes à reunião de audiência pública realizada em 26 de março de 2015, já estão disponíveis na Secretaria da CPI. Memorando do diretor em exercício do Centro de Informática da Câmara dos Deputados, senhor Paulo Henrique Alves Araújo, designando os servidores Bruno Mendonça de Oliveira e Fernando Henrique dos Santos e Silva para prestarem o auxílio requerido, ficando à disposição desta CPI. Ofício do presidente desta CPI, deputado Hugo Mota, ao presidente da Câmara dos Deputados, informando para fim de registro de presença, conforme a orientação emanada daquela presidência, relatório de presenças em reunião com o nome dos e das ilustres parlamentares presentes na reunião do dia 26 de março, data da tomada de depoimento da senhora Maria das Graças Foster. Ofício do presidente desta CPI, deputado Hugo Mota, solicitando ao presidente da Câmara dos Deputados que viabilize com urgência a disponibilização de espaço físico e instalações apropriadas para as atividades de apoio ao relator, deputado Luiz Sérgio. Ordem do dia. A presente reunião destina-se à audiência pública para a tomada de depoimento com a presença do senhor Glauco Colepícolo Legatti, ex-gerente-geral de implementação de empreendimentos para a refinaria Abreu e Lima, Reneste, convocado pelos requerimentos número 264 da deputada Elisiane Gama, 321 do deputado Luiz Sérgio e 378 do deputado Altineu Cortes. Convido, então, o senhor Glauco Colepícolo Legatti para tomar assento. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Elisiane. Presidente, eu queria primeiramente a confirmação de Vossa Excelência para a próxima reunião da comissão, se de fato nosso próximo, a próxima pessoa a participar das oitivas aqui será o senhor Hugo. Pelo menos é o que me consta aqui, eu queria apenas uma confirmação de Vossa Excelência. Perfeito, é o senhor Hugo, ele é ex-gerente da Gazene, está marcado para o dia 7 às 14h30. Presidente, no requerimento da autoria do nosso relator, deputado Luiz Sérgio, na justificativa, é uma justificativa um tanto que fala, não é,
ser necessário, por estar realmente no bojo na investigação da CPI, tudo bem. Eu queria solicitar a Vossa Excelência que, na verdade, nós já temos uma convocação aqui aprovada do senhor Vaccari, e que eu acho que é de extrema importância, se, de repente, a gente não poderia fazer a unidade dessas duas convocações, porque eu acho que nós temos um tempo muito pequeno da CPI, e se a gente não agilizar essas oitivas, nós acabaremos aí sem efetivamente ouvir os nomes principais, que eu acho que precisa ser o foco desta CPI. Nós tivemos na última sessão uma série de nomes aprovados, uma série de convocações, mais de 100 pessoas convocadas, e pelo menos dentro do ritmo da CPI será inclusive impossível, inviável, nós estarmos ouvindo todos. Então, acho que se torna fundamental nós termos aí um foco mais específico. Deputada Elisiane, já foi decidido aqui em reunião anterior pelo presidente Hugo Mota, e até com o aprovo da grande maioria, se não a maioria, todos os deputados membros dessa comissão, que deveremos ter apenas uma oitiva por dia, porque tivemos uma experiência de 2 oitivas que realmente não funcionou da maneira que era esperado. Então, nós teremos a cada dia uma oitiva, independente da posição também de funcionamento das subrelatorias. Pela ordem, presidente. Deputado Ivan Valente. Presidente, realmente eu queria... Tem essa data que nós estabelecemos aí para o dia 7, senhor Hugo, mas ainda não ficou claro qual é a sequência de depoimentos. Inclusive porque na última reunião, o que foi aprovado foi algo que saiu do colegiado de vice-presidentes e subrelatorias e que foi aprovado uma grande quantidade de requerimentos, mas vários destaques que foram feitos não foram votados. São destaques, inclusive, que tratam de questões urgentes para essa CPI debater, porque as pessoas estão no centro dos acontecimentos. Então, eu queria saber quando é que nós vamos rigorosamente aprovar aqueles destaques que foram feitos e em que fórum nós vamos decidir a sequência de convocações, porque há dúvidas ainda sobre a sequência de convocações daqui em diante. E eu acho que a CPI precisa de um projeto de acordo, entende, em que não adianta aprovar 200 requerimentos se depois isso vai se diluir em oitivas, em subrelatorias, etc. E eu tendo a achar que a CPI perde potência quando nós passamos 20 dias assim, sem um depoimento que seja mais esclarecedor, que traga elementos realmente novos para a investigação. Estou preocupado com essa questão, presidente. Então, eu pediria que Vossa Excelência pudesse dirimir essas duas questões. Em que momento nós vamos votar os destaques que estavam colocados já na reunião passada e foram impedidos de votar pelo começo da ordem do dia e também pela obstrução legítima e regimental que foi feita, mas eu quero saber em que momento nós vamos votar e quem é que define, que fórum define a sequência, que eu queria também, como vários deputados, interferir nesse processo. Obrigado. Presidente, senhor presidente, pela ordem. Deputado Zalci, antes de responder ao deputado Ivan Valente, deputado Zalci, eu passo a palavra para o relator Luiz Sérgio. Deputado Ivan Valente. Então, logo terminou a última oitiva, eu me reuni com o presidente dessa CPI, deputado Hugo Mota, para discutirmos exatamente um roteiro de trabalho. Já estava acertado a convocação para a oitiva no dia 7 do Hugo Repsoldi, que é responsável pela obra do Gazemi, que é um dos eixos dessa CPI. Tínhamos acertado que, como se criou 4 subrelatorias, e todas elas aprovaram uma sequência de requerimentos.
ficou acertado também que precisava disponibilizar o horário e o local das reuniões dessas subrelatorias para que os membros pudessem acompanhar, que o dia 9 de abril ficaria destinado ao trabalho das subrelatorias. No dia 14 de abril, nós ouviríamos o Augusto Mendonça, o primeiro empresário que viria falar à CPI. No dia 16, o Luciano Coutinho, presidente do BNDES, que entra dentro de um dos eixos da CPI relacionados aos financiamentos para a empresa Sete Brasil. Dia 23 de abril, o Vacari, tesoureiro do PT, e a outra reunião, depois do dia 23, nós então iríamos deliberar sobre requerimentos e votar requerimentos, que hoje já se totalizam 590 requerimentos. Esse foi o planejamento de trabalho feito com o presidente da comissão, deputado Hugo. Deputado Zalci. Em seguida, deputado Ônibus. Senhor presidente, eu só gostaria que a gente talvez definisse aqui uma regra. Toda vez que tem sessão de oitiva, vem questões administrativas. E nós temos sessões deliberativas. Então, acho que essa questão de toda vez, pode observar que nós gastamos aqui 2 horas antes de começar a ouvir o depoente. Então, eu gostaria de que a presidência definisse isso, questões de pauta, de agenda, que fosse discutido isso nas sessões deliberativas, né, administrativas, e não na de depoente. Senão, a gente perde aqui 2 horas, 3 horas discutindo questão de ordem. Ok. Deputado Onyx Lorenzoni. Senhor presidente, eu queria reiterar ao comando da CPI de que nós precisamos, como disse o juiz Sérgio Moro, né, seguir o dinheiro. Porque seguindo o dinheiro, nós vamos encontrar todas as conexões, quer elas de funcionários, quer ela de empresa, sejam elas que tenham os desdobramentos políticos que nós já sabemos que vão acontecer. Então eu queria insistir na oitiva do senhor Alberto Youssef. Alberto Youssef fez uma delação premiada. Quem teve acesso à leitura de botar os cabelos de pé, porque realmente é algo muito sério, muito grave, que está lá relatado. Nós teríamos, senhor presidente, como fio condutor, na minha visão, preferencialmente, aqueles que fizeram delação premiada. Isso para mim é uma obviedade. Por quê? Porque quem fez a delação premiada chega aqui, não pode enrolar, não pode mentir, não pode omitir. Por quê? Porque como nós temos um poder judicante derivado, na delação premiada está garantido de que não pode haver nenhuma falha ou omissão no questionamento do Poder Judiciário, de que nós estamos temporalmente investidos. Portanto, alguém que assinou uma delação premiada tem que chegar aqui nessa CPI e tem que falar tudo aquilo que falou na delação e todas as conexões que nós, enquanto investigadores, podemos questionar. Então, a riqueza de profundidade de todo o esquema que nós estamos desvendando, ela será mais claramente compreendida pela sociedade brasileira. Na medida em que Alberto Youssef, Júlio Camargo, Paulo Roberto Costa deve voltar, isso nos dará, inclusive, os executivos da Toyo Cetal, da Queiroz Galvão, que acabaram de fazer, ontem ainda foi libertado um vice-presidente de uma empreiteira, que agora vai ficar 1 ano de tornozeleira, porque fez a delação. Estas pessoas estão na lista de prioridade dessa CPI, para que a gente possa, aí sim, investigar. Senão nós ficamos trazendo pessoas aqui que ainda não têm colaboração, e o que é pior, ainda querem embaralhar a investigação, o que não serve para nada. Muito bem, deputado. Só para finalizar. Deputado, vai para encerrar, porque o convocado já está aqui no corredor. Eu concordo, mas veja, presidente, a própria exposição do relator confirma os fatos. Nós vamos passar o mês de abril sem fazer muita coisa, porque eu estou vendo aqui.
Então, eu quero entender o seguinte, nós não temos, inclusive a questão do Vacari não está fixada ainda. Não está fixada. Pelo que eu entendi pelo relator, só para o dia 23. Tem pessoas que estão falando que será no dia 9. Então não está. Segunda questão, eu concordo com o deputado Onyx que nós tínhamos que insistir na delação premiada. E terceiro, nós não podemos ficar um mês sem votar os destaques que nós vamos fazer. Tem que ter uma reunião, entende? Sinceramente, é inadmissível isso. Muito bem, a CPI não pode, entende, passar um mês sem fazer os destaques. Então a comissão, as subrelatorias, o colegiado menor, tem mais autonomia e soberania que o plenário, entende? Para decidir as coisas. Então, eu quero que nós tenhamos uma reunião administrativa. A subrelatoria não tem poder para aprovar. Exatamente, então nós não podemos deixar para um mês depois, deputado Luiz Sérgio, votar os destaques que foram feitos na semana passada. Deputado Ivan. Alguma solução tem que ser dada para isso. Vossa Excelência, o deputado Hugo Mota não está aí hoje. Nós temos o feriado da Semana Santa, já tem aqui uma lista de depoentes que não passa com delação premiada. O senhor Júlio Camargo, por exemplo, está naquela lista para ser destacado. O senhor Iosef também já foi aprovado. Bem, deputado Ivan. Não dá para entender por que nós estamos fazendo esse tipo de... Vossa Excelência, é um desgaste para a CPI. Ok, Vossa Excelência já usou da palavra por 2 oportunidades. O relator já fez também a apresentação de uma proposta. Ouvimos aqui o Isalci e o deputado Onyx. E temos agora o convocado aqui para iniciar os debates. Vamos deixar para o final da reunião fazer o debate da pauta. Eu convido o senhor Glauco Colepículo Legatti para tomar assento à mesa. Bem, me dirigindo ao senhor Glauco Colepículo Legatti, registro que Vossa Senhoria prestará seu depoimento na qualidade de testemunha. Nesse sentido, recaindo sobre a testemunha intimada a depor o dever de dizer a verdade. Exorto Vossa Senhoria a prestar o compromisso de fazê-lo sobre o que souber e lhe for perguntado, nos termos do disposto dos artigos 203 e 210 do Código de Processo Penal. Advirto ainda de que o descumprimento por parte da testemunha desse dever legal fará incidir sobre si as penas cominadas no crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal. Faço sob palavra de honra, promesso dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Esclareço também, informo que o senhor Glauco se faz acompanhar pelo advogado Dr. João Carlos Castelar, OAB número 39805. E peço a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido aos convidados será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteados. Cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos para fazer suas indagações, dispondo os convidados de igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Mesmo que regimentalmente será determinado o prazo de até 3 minutos, o plenário da CPI poderá decidir por prazo diferente. Por exemplo, 5, 10 minutos. Os deputados interessados em interpelá-los deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Passa a palavra, então, com a palavra, por até 20 minutos, o senhor Glauco Legatti. Bem, eu gostaria primeiro de fazer um esclarecimento, deputado Luiz Sérgio, senhor relator. Na convocação, está dizendo do meu depoimento no dia 26/11 na CPI mista. E eu não estive aqui na CPI mista no dia 26/11. Gostaria de deixar esse registro, porque não tem esse depoimento meu no dia 26/11. Bem, meu nome é Glauco, eu entrei na Petrobras em 1978, sou engenheiro, entrei inicialmente como engenheiro de terminais e oleodutos, tive uma sequência, uma progressão dentro da empresa,
depois de 10 anos, assumi uma gerência, que era a gerência de projetos de oleodutos e gasodutos, onde eu participei dos grandes projetos que a Petrobras e dos gasodutos e oleodutos que estão aí hoje em operação há algum tempo. A destacar o gasoduto Bolívia-Brasil, a primeira fase lá do Amazonas, de projeto dos dutos da Amazônia, alguns projetos também no exterior, principalmente na parte da integração da América Latina. Depois disso, passei para a área gerencial, na área de implantação de empreendimentos, isso foi em 1996, onde eu cuidei dos empreendimentos inicialmente na região norte e nordeste setentrional. Todos os empreendimentos que iam da região de Alagoas até o Amazonas, ou seja, aqueles primeiros gasodutos de Pilar até Cabo, depois de Guamaré até Fortaleza, algumas plataformas na bacia do Ceará, refinaria de Manaus e toda a primeira fase de produção do Amazonas. Parte de óleo do Amazonas e tanto óleo quanto gás, quando foi o primeiro processo, que é a de reinjeção do gás. A partir daí eu fui para outros empreendimentos, na região sul e São Paulo do Brasil. Nos anos 2000, com os acidentes que ocorreram no Brasil, principalmente aquele grande acidente na Baía da Guanabara, a Petrobras iniciou um grande projeto de excelência em gestão ambiental e segurança operacional de todas as suas instalações. Eu cuidei da parte do projeto relativa aos projetos na área de terminais e dutos, já que era uma das minhas especialidades. E aí fiz obras e melhoramos as unidades em todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, pequenas obras de melhoria para evitar novos acidentes, novos derrames de petróleo nas suas unidades. Bem, isso foi no início dos anos 2000, depois eu trabalhei numa área nossa, dentro da área da engenharia, que é a área voltada para a petroquímica, ou seja, o Brasil estava retomando a área de petroquímica e nós tínhamos que formar capacitação técnica para trabalhar na área de petroquímica. Então, comecei um empreendimento voltado para dar capacitação aos nossos colegas, às nossas equipes, para poder implantar esse tipo de projeto. Depois disso, fui cuidar de ampliação da refinaria de São José dos Campos, e após São José dos Campos, em 2008, eu assumi a gerência geral para implantar a refinaria do Nordeste. E comecei lá em 2008, onde nós começamos a implantar, eu cheguei, já existia a terraplanagem, e nós demos avanço aos demais projetos. Construção das unidades de processo, projeto de detalhamento, toda a fase de construção, e mandou a refinaria no final de 2013, dezembro de 2013, a partir das suas unidades de utilidades, geração de energia, água, começa a entrar em pré-operação no início de 13, com a conclusão final de 13, com a conclusão da unidade de destilação atmosférica. Com a entrada das demais instalações ao longo do ano de 2014, ao final de 2014, a engenharia conclui a obra e a refinaria passa então a produzir a partir de, se eu não me engano, início de dezembro de 2014. E hoje já tem um primeiro trem operando, pelas informações que a gente tem. Então, conduzi esse empreendimento até o dia, se eu não me engano, 18 de novembro de 2014, quando a Petrobras, juntamente, fez uma reformulação em seus quadros e eu saí da gerência de implantação da refinaria em 18 de novembro de 2014. Então, de 2008 até 2014, conduzi a refinaria onde nós tiramos ela do chão e hoje ela está produzindo diesel. Uma refinaria que vai produzir 20% de todo o diesel consumido no Brasil, quando ela estiver com o segundo trem operando. Ou seja, de cada 10 caminhões que estiverem circulando em qualquer lugar do Brasil, 2 são de lá de Recife.
Então, ela vai ter uma importância significativa para o Brasil, em função de quanto vai produzir, em função da redução das importações do produto que hoje nós somos dependentes. Bem, eu acho que essa é a minha história aí, minha carreira. Estou pronto aí para debater e esclarecer os pontos. Agradeço ao Dr. Glauco. Vamos agora passar a palavra para o relator, o deputado Luiz Sérgio, para que ele possa fazer as indagações. Vossa Senhoria, quer dizer, o senhor Shinko Nakandakari informou em acordo de colaboração na força-tarefa da Operação Lava Jato, em 19/2/2015, que entregou R$400 mil em espécie ao senhor como propina, nos seguintes termos: que o depoente também emitiu nota fiscal para dar cobertura a pagamento parcelado no período de junho de 2013 a junho de 2014, feito a Glauco Legatti, em espécie da quantia de R$400 mil. Que, perguntado sobre Glauco Legatti, disse ser gerente-geral da Renest, e que ele foi efetuado, quer dizer, o pagamento, porque a equipe técnica da Petrobras era vinculada a ele. Daí houve a necessidade de efetuar o pagamento da propina. Que o dinheiro pago a Glauco foi pago no Hotel Sofitel e no Hotel César Parque em espécie e parceladamente. Diante dessas acusações, o que o senhor alega em sua defesa? O senhor tomou algum tipo de medida contra o senhor Shinko Nakandakari em face dessas acusações? Está? Bem, em primeiro lugar, não é verdade o que o senhor Shinko falou, que pagou dinheiro para mim. Eu não recebi um centavo do senhor Shinko Nakandakari. Isso é uma coisa, isso é fato. E eu acho que em outras perguntas que o senhor vai fazer sobre o Shinko, eu vou poder esclarecer até a relação de amizade que eu tinha com esse senhor nos detalhes. Então, eu não tomei nenhuma ação mais direta sobre qualquer ação mais efetiva contra o senhor Shinko, tendo em vista que uma ação para contestar essa fala e tudo mais, não seria, até orientado pelo meu advogado, não seria conveniente nesse momento, já que tem tanta coisa acontecendo e isso poderia não ter surtido efeito. O que eu de pronto fiz, logo depois que ele fez a delação e a declaração lá em Curitiba, nós entramos com uma petição para que eu, de viva voz, vou lá esclarecer ao juiz Sérgio Moro que eu não recebi esse dinheiro do senhor Shinko Nakandakari. Presidente, só uma observação pedindo licença ao senhor relator, que me pareceu muito curiosa. O depoente disse que o relator vai fazer outras perguntas sobre o Shinko, aí ele vai poder esclarecer o teor da relação. Deputado. Só para ficar registrado. Okay, tá bom, está registrado. Volta a palavra para o deputado Luiz Sérgio. Sim. Era bom que o relator... Deixa eu esclarecer, senhor deputado. Eu tenho a impressão que, como esse é um tema muito recorrente, eu imaginei que vou ter muito o que falar sobre o senhor Shinko. É mais nesse sentido do que em qualquer outra coisa. Mas não é melhor esclarecer o fato logo agora? Já que aqui... Posso. É melhor o senhor já falar sobre o Shinko, sua relação com o Shinko, enfim. Mas em relação... Só para deixar registrado, quer dizer, se formos partir por essa lógica, eu tenho certeza que a metade desse plenário aqui,
fazer perguntas, se dirigirá sobre esse Deputado, cidadão que faz a denúncia contra ele. Eu peço ao plenário que observe a disciplina da oitiva. A palavra está com o relator Luiz Sérgio para prosseguir nas suas indagações. Vossa Senhoria conhece o senhor Chinco Nakandakari? Caso afirmativo, como o conheceu e em quais circunstâncias? Conhece a atividade dele? Sabe informar a relação entre ele e a Galvão Engenharia? Já se encontrou com ele fora da Petrobras? Bem, de quando eu conheço o senhor Chinco? Quando eu falei que eu cuidei dos projetos do Pégaso, lá em 2001, 2002, nós tínhamos muitas empresas de pequeno porte e nós fazíamos projetos voltados para segurança, meio ambiente e saúde. Naquela época, o senhor Chinco trabalhava com a empresa Talude. Ele era dono, sócio, uma coisa da empresa Talude. E essa empresa, ela teve um excelente desempenho em segurança e meio ambiente nas obras que eles cuidavam para nós. Uma vez feito isso, nessa época, nós fizemos 4 seminários importantes para divulgar conhecimentos na área de SMS para as demais empresas. E nós convidamos a empresa Talude para que com essa... sendo uma das empresas, convidamos várias, a Talude foi uma delas, para fazer apresentações ao longo dessas outras reuniões para transmitir para o outro. Quem foi nessas reuniões foi o seu Chinco. Daí o meu conhecimento com ele. A partir desse início de um conhecimento profissional, eu tive, digamos, uma amizade com ele que tornou-se mais social do que voltado para qualquer coisa de empresa. Então, isso é o que desde quando eu conheço o senhor Chinco. Então, a partir que ele não tinha mais essa empresa Talude, nós continuando, encontrando, conversando sobre temas gerais, mas são sempre de uma maneira social, e é de onde eu conheço. A Galvão Engenharia jamais falou e apresentou o senhor Chinco como seu empregado, a pessoa que falava em nome da Galvão. Nós nunca discutimos nada de qualquer coisa referente a projeto da Galvão Engenharia, através dos seus diretores, com o senhor Chinco. Então, Vossa Senhoria mantém com o senhor Chinco relacionamento profissional, relacionamento pessoal e também de negócios? Profissional e de negócios, não, porque hoje e depois que ele deixou de ter a sua empresa, ele não representa mais nenhuma empresa. O meu relacionamento com ele foi sempre pessoal e eu fiquei extremamente surpreso quando apareceu pelo jornal que ele era operador de outras pessoas, como está no jornal. Qual a participação da Galvão Engenharia nas obras da refinaria Abreu e Lima? Gostaria que Vossa Senhoria detalhasse quais os contratos, os objetivos e os valores correspondentes. Caso não disponha, que possa depois, então, aqui enviar por escrito a essa CPI. Caso não disponha. Ok, senhor relator. Bem, a Galvão, na obra da RENEST, tem 2 contratos. Um contrato referente às interligações elétricas, água, esgoto e telecomunicações dentro da refinaria. A refinaria ela foi construída como diversas fábricas, é como se nós tivéssemos 17 fábricas em operação dentro do local da RENEST, e esse é um contrato que faz a interligação elétrica que sai das subestações e vai distribuindo a energia, todo através de canaletas enterradas para as unidades. Também faz toda a parte da drenagem oleosa e contaminada,
que passa do lado da refinaria. Do lado das ruas da refinaria, nós temos duas canaletas, uma de água pluvial e a outra de águas contaminadas. E nesse sentido, essa empresa faz esse projeto. Também toda a rede de TI e de iluminação da refinaria. Esse é um dos contratos. É um contrato de... Um segundinho. Senhor presidente, enquanto ele localiza, eu queria fazer uma questão de ordem importante. Durante a CPMI da Petrobras, Vossa Excelência participou, houve acusação e comprovação de que houve, de fato, na CPI do Senado, treinamentos de pessoas da Petrobras quando vieram à CPI. Foi distribuído pela assessoria da CPI do Senado para que as pessoas tomassem conhecimento das perguntas antes. Já que Vossa Excelência está sob juramento, eu pergunto a Vossa Excelência teve o treinamento da Petrobras para responder as perguntas da CPI? Isso é um absurdo. Presidente, tem dúvida, presidente. Presidente, Vossa Excelência faz a indagação na hora que Vossa Excelência... Mas é questão... Questão de ordem, senhor presidente. Qual é o horário que cada um dos deputados... Não vamos transformar essa CPI numa brincadeira aqui. Eu, confiando na presidência de Vossa Excelência, acredito que Vossa Excelência estará ordenando os trabalhos, esse tipo de ilações, como naturalmente o relator usando da palavra e depois a lista de inscrições. Então, gostaria que Vossa Excelência orientasse o plenário nesse sentido. Senhor presidente, exatamente. Essa é a regra que vai ser cumprida rigorosamente. Volta a palavra ao relator Luiz Sérgio. É nessa linha. É isso aí. Nós não podemos admitir que furemos a fila, isso aqui na escola. Na verdade, o deputado arguiu a questão de ordem, que não se configurou. E Vossa Excelência tem conduzido tão bem. O que a oposição ainda quer mais? A primeira pergunta foi sobre 400 mil de propina. Deputado Léo Brito. Primeira pergunta. Deputado Léo Brito. Não, é a segunda vez que um parlamentar usa a palavra. Eu acho que é preciso, então, deixar as coisas muito claras. Se algum de vocês tem aqui algum dado, algum indício, alguma prova de que há alguma combinação de perguntas minha com o depoente, por favor, faça. Mas não fique insinuando e nem de brincadeira. Se tem... Brincadeira, senhor presidente. Eu fiz a pergunta claramente. Não, porque fez uma provocação. Aconteceu na CPMI. Seja uma provocação, não seja provocativo. Se Vossa Excelência tem algum dado, algum indício, alguma suspeita, apresente. Não tem problema. Teve precedente. Ok, tá. Por isso que eu perguntei a ele. A máscara não serve, não vou botar essa carapuça, eu sequer estava Não falei para Vossa Excelência, falei para ele. Vossa Senhoria participou de treinamento da Petrobras? Deputados auxílio. Primeiro, resultado do trabalho do Senado. A palavra está com o depoente. O mínimo que a gente espera é que respeite o relator. Esperar o relator. Essa é o oposto do que você falou. Falta de respeito com o relator. O Senado concluiu respeitando o relator. A palavra está com o senhor Glauco para concluir. O relator está na linha dele. Pode dar a palavra. Você só faz acusação. Cuidado, rapaz. O relator tem que ser respeitado. Se acha que o relator está fazendo qualquer coisa errada, peça o relator. Senhor deputado. Senhor presidente, vamos os deputados baixar a bola, vamos continuar. Vamos os deputados baixar a bola, vamos trabalhar, né? Quanta conversa fiada. Senhor Glauco. Conversa fiada mesmo, tem muito aqui. Ô, deputado, qual o problema? Eu não recebi nenhum treinamento para vir aqui e jamais tive ideia das perguntas que eu poderia ser. Já te avisei. Ok? Claro, você prende e arrebenta. Você prende e arrebenta, né? De novo, deputado. É seu mote é prender e arrebentar, né, delegado? Muito bem. A palavra está com o relator Luiz Sérgio. Prender e arrebentar. Não aprender a ser deputado, não. Sobre os valores dos contratos. Um contrato é no valor de 498 milhões de reais, que é esse contrato sobre as interligações que nós falamos. E o segundo contrato que ele tem, que é um contrato para fazer todo o asfaltamento e o arruamento da refinaria, que é um contrato de 169 milhões de reais.
Esses são os números, os grandes números dos 2 contratos da Galvão. Quais os cargos de gerência que Vossa Senhoria exerceu na Petrobras e em que períodos? Quem eram os seus superiores hierárquicos em cada função que Vossa Senhoria ocupou? Bem, eu ocupo função de gerência, eu tenho 36 anos e meio aí de trabalho. A partir do 10º ano, eu assumi uma gerência, isso foi por volta de 1988, uma gerência setorial, que é o primeiro nível de gerência na Petrobras, gerenciando o setor de projeto de oleodutos e gasodutos. Depois, quem era meu chefe, meu chefe imediato, que era o chefe da divisão, se eu não me engano, passaram vários deputados, não sei se eu vou me recordar aqui lá dessa época, ou talvez os mais recentes. Depois, eu assumi a gerência de empreendimentos, para cuidar desses empreendimentos da região norte, nordeste e setentrional, onde um gerente, eu acredito que tenha sido Luiz Felipe, e passaram vários, porque a gerência, essas gerências que eu vou chamar gerências operacionais, que tem que de trabalho, são gerências que estão constantes. E as gerências executivas, gerências gerais e tudo mais, são gerências que acabam trocando mais porque uma pessoa vai para um outro cargo e tudo mais e fica. E as gerências mais operacionais, como essa de gerente de setor de projeto, gerência de empreendimentos, elas são mais duradouras, vamos chamar assim, mais recentes. Então, depois na mesma configuração que nós tivemos quando eu era gerente de empreendimento, eu tive um dos chefes foi o Dr. Quintela, na outra foi o senhor engenheiro Beato, que eram os gerentes gerais da época lá atrás. Depois, quando eu, em 2008, quando eu fui ser gerente de empreendimentos no caso da Renest, o meu gerente imediato era o engenheiro Barusco, que era o chefe. Depois do engenheiro Barusco, tive o engenheiro Gonçalves como gerente executivo. E depois de uma nova reformulação da engenharia, a partir de 2012, era o engenheiro Maurício Guedes, que era o meu gerente imediato. Vossa Senhoria considera que foi favorecido por apadrinhamento de superiores hierárquicos ou de grupos políticos para a ocupação de quaisquer das posições de gerenciamentos assumidas? Quem indicou o senhor para o cargo de gerente geral deste empreendimento? Bem, em primeiro lugar, eu não considero que nenhum apadrinhamento. Em todos os cargos, eu fui gerente setorial, gerente de empreendimento, primeiro nos empreendimentos de pequeno porte, depois empreendimento de maior porte, até chegar no empreendimento do porte da Renest. Então, eu jamais fui apadrinhado, não pulei nenhuma degrau da minha carreira. A minha carreira foi construída ao longo dos tempos, em degrau. Fui chefe de setor, chefe de empreendimento de pequeno porte, chefe de empreendimento de médio porte e até o empreendimento de grande porte. Quem me indicou para esse cargo deve ter sido ou o meu gerente imediato, que era o engenheiro Beato, ou o engenheiro Barusco, que era o gerente executivo superior a mim. Como é que eram as gerências? Nós, na engenharia, na área da engenharia, nós tínhamos sempre um quadro, quadro de potenciais gerentes. Então, gerentes setoriais. Então, eram analisados naquela época quem eram os gerentes setoriais que tinham capacidade para ser gerente de empreendimento,
quem eram os potenciais gerentes gerais. Então, tem lá um grupo de gerentes de empreendimento, ou de gerentes que estão lá, e que são potenciais gerentes para o nível superior. E dentro dessa classificação das gerências, tá certo? São escolhidos aqueles gerentes que vão ser promovidos, digamos, de um cargo para o outro. Na época em que exerceu a gerência de implementação, Vossa Senhoria era subordinado ao senhor Pedro Barusco, que era gerente executivo. Quantos outros gerentes havia sob o comando do senhor Pedro Barusco? Quem eram? Nós tínhamos também, senhor relator, houveram vários gerentes subordinados ao engenheiro Barusco. Então, nós tínhamos 3 empreendimentos que eram os empreendimentos voltados para a área fim, que é um gerente geral para a área de exploração e produção, um gerente para gás e energia, um gerente para a área do abastecimento. Então, esses 3 gerentes eram os gerentes que cuidavam das obras das refinarias em andamento, das áreas de EIP e dos projetos de gás e energia de como um todo dentro da Petrobras. E existiam 3 gerências voltadas para os novos projetos. Quais eram os novos projetos? Um deles é a Renest, o qual eu ocupei, tinha um referente ao Pomperge e outro referente para as refinarias Premium. Então, esses 6 empreendimentos eles estavam voltados para as obras executivas, efetivamente. E tinha umas outras gerências que eram as gerências, digamos, corporativas. Tinha uma gerência que era de suporte e logística, que cuidava de toda a parte dos modelos contratuais, da parte do arquivamento técnico e legal, da área corporativa, aos quais os empreendimentos deveriam responder. Tinha também a área voltada para recursos humanos e a área voltada para apoio à gestão. Então, são essas. Quanto aos nomes, senhor relator, eu vou poder me confundir, mas a Petrobras pode passar para o senhor a relação de quem eram os gerentes em cada época, para que eu não cometa nenhum erro aqui de indicar pessoas de uma forma errada. Como Vossa Senhoria avalia a atuação do senhor Pedro Barusco à frente da gerência executiva da Diretoria de Serviços da Petrobras? Como subordinado do engenheiro Barusco, o engenheiro Barusco sempre foi muito rigoroso com todos nós, exigindo e toda a questão da forma, dos documentos e de tudo. Eu não tenho... não tinha a mínima ideia ou conhecimento do que a gente ouviu pelo jornal e pela delação que ele fez. Desde quando Vossa Senhoria conhece o senhor Pedro Barusco? Qual o tipo de relacionamento que Vossa Senhoria mantinha com ele? Havia alguma espécie de relacionamento pessoal ou de negócio entre os senhores? Eu conheço o engenheiro Barusco há muitos anos. Nós somos contemporâneos de entrada na Petrobras. Então, eu conheço desde a época que nós entramos na Petrobras. A partir daí, ele tomou eu fui para a área terrestre, a área onshore, trabalhar na área de dutos, na área de terminais. E o engenheiro Barusco foi para a área do mar. Eu só vim a encontrar o engenheiro Barusco de novo quando ele fui ser subordinado a ele na obra da Renest. O meu relacionamento com o engenheiro Barusco é estritamente profissional lá da Petrobras. Nós não temos nenhum relacionamento social ou pessoal. Vossa Senhoria teve conhecimento ou notícia ou mesmo testemunhou alguma conduta ilícita do senhor Pedro Barusco no período em que ele esteve na Petrobras? Não. Qual o tipo de relacionamento que Vossa Senhoria mantinha com o senhor Renato Duque? Havia alguma espécie de relacionamento pessoal ou de negócios? Não.
nenhum relacionamento com o diretor, era um relacionamento profissional, e das vezes que eu ia na diretoria para fazer alguma apresentação sobre o projeto. Vossa Senhoria teve conhecimento ou notícia, ou mesmo testemunhou alguma conduta ilícita do senhor Renato Duque no período em que ele esteve na Petrobras? Não. Quando Vossa Senhoria conheceu o senhor Paulo Roberto Costa, trabalhou junto com ele em algum período? Caso afirmativo, em que funções? Eu conheci o senhor Paulo Roberto Costa, se eu não me engano, da época do gás ou da época da Bacia de Campos, em algumas reuniões, mas fui conhecê-lo a mais quando ele era diretor. Nunca trabalhei com o diretor Paulo Roberto Costa como subordinado ou em algum grupo que ele tenha sido meu chefe nesse período. Eu trabalhava na área de engenharia e o diretor Paulo Roberto era da área de negócios, que a gente chama, das atividades fins. E então, o diretor Paulo Roberto, nós éramos como se fossem prestadores de serviço para a área dele. Vossa Senhoria conhece o senhor Alberto Youssef? Já o encontrou ou teve conhecimento de que ele tenha estado na dependência da Petrobras? Caso positivo, sabe dizer com quem, qual período e que assunto tratou? Não. Não conhece? Não conheço e nunca encontrei, nunca vi, não sei. Como foram divididas as responsabilidades entre a diretoria de abastecimento e a diretoria de engenharia em relação às obras da Abreu e Lima? Bem, o projeto da obra da refinaria Abreu e Lima é um projeto extremamente complexo que nós formamos um grupo. Eu tinha abaixo de mim, na realidade, são 5 gerências de construção, gerências de empreendimentos. Esses 5 gerentes de empreendimento, a nossa função era fazer com que as obras acontecessem, fazer com que os cronogramas fossem cumpridos e cuidar da qualidade da obra, cuidar do que ela entrando em operação produziria adequadamente, como aconteceu. Então, essa é a função da engenharia. A área do abastecimento, hoje as áreas de negócio na Petrobras, elas são responsáveis pelo orçamento da unidade e pelo, digamos, eu chamo assim, planejamento integrado. Por exemplo, para a refinaria começar a operar, nós temos que comprar o petróleo, vender os derivados. Então, nesse período, quem tem que programar os navios, quem tem que fazer a colocação dos produtos, quem tem que trabalhar no externo, digamos, do intramuros, que é a construção propriamente dita, é o abastecimento. Então, o abastecimento ele é o responsável para que aquele negócio aconteça na data que está prometido de acontecer. E o nosso grupo de engenharia tem que cuidar das interfaces, tem que cuidar para que os equipamentos cheguem no tempo programado, gerenciar todos os riscos que estão no dia a dia de implantar um projeto dessa natureza. Nós tivemos 50 mil pessoas trabalhando dentro do site. 50 mil pessoas, ou seja, tem que levar comida para essa pessoa, tem que levar as pessoas para colocar lá no trabalho e deixar com que essas pessoas não se acidentem no dia a dia lá do seu trabalho. Então, o nosso trabalho da engenharia, eu vou dizer que sim, era o trabalho intramuros. Tinha que fazer com que aquela refinaria entrasse em operação. Para isso, nós ficávamos lá, eu fiquei muitos dias, de segunda a sexta, principalmente nos anos 2013, 2014, de 6 da manhã às 9 da noite, dentro do site lá, para poder fazer a refinaria funcionar. Ainda sobre a refinaria Abreu e Lima, é nomeada uma comissão de licitação para a contratação de cada unidade. Existe uma coordenação dessa comissão? Como são indicados o coordenador e os membros dessa comissão de licitação? Bem,
processo de contratação na Petrobras, ele é um processo extremamente rígido sobre suas fases, sobre a sua forma de fazer, e é uma atividade que é muito, como é que fala, detalhada e passo a passo o que tem que ser feito. Inicialmente, é definido o plano de contratação de um projeto ou de vários projetos, como foi no caso da refinaria Abreu e Lima. No caso da refinaria Abreu e Lima, nós soltamos praticamente todos os projetos de uma forma simultânea, lá no início de 2008. E esse projeto lá em 2008, então nós definimos para cada dessas unidades como que ia ser feito, quem seriam as empresas a serem convidadas e como é que isso é feito. Uma vez isso aprovado na diretoria executiva da Petrobras, isso volta para o empreendimento, aquele órgão que está abaixo de mim. Né? Na estrutura a diretoria, o diretor, o gerente executivo, o gerente geral, os gerentes e os gerentes setoriais. Para ter uma ideia, na minha equipe nós tínhamos 1.100 pessoas trabalhando no gerenciamento da refinaria. Então, são 1.100 dividido em 5 empreendimentos, da ordem de 200 pessoas em cada empreendimento. Bem, uma vez feito isso, o gerente do empreendimento, que ele vai cuidar daquele projeto, ele nomeia uma comissão de licitação. Essa comissão de licitação envia os convites, responde a todas as perguntas durante o certame, e uma vez que ele responde todas as perguntas do certame e tal, tem o dia que ele recebe as propostas. E esse é um ponto muito importante que eu queria destacar para vocês. No dia do recebimento das propostas, chamam os concorrentes, eles trazem as propostas. A comissão de licitação abre essas propostas. Uma vez que a comissão abre os preços, ela precisa classificar a proposta. Imediatamente após ele abrir as propostas, ele recebe um envelope lacrado, que ninguém sabe o valor ainda, de um outro grupo, que não é esse, é um grupo independente, especializado na estimativa de custo. Esses valores que são os valores balizadores que vão definir as propostas, que são aquelas aceitáveis e aquelas que não são aceitáveis. Então, naquele momento que é conhecido o valor do orçamento da Petrobras. Se as propostas estão dentro dos valores ou da margem estabelecida no orçamento, a comissão dá prosseguimento ao processo, negocia, conclui o relatório da comissão. Fecha o relatório, os membros dessa comissão, então, inicialmente nós tínhamos pessoas da Petrobras, da engenharia e do abastecimento que fazem parte da comissão de licitação. Isso aconteceram nos primeiros processos. A partir de 2010, se eu não me engano, 2010, depois final os processos de 2010, quando a refinaria Abreu e Lima S.A. já tinha, e o orçamento estava na refinaria Abreu e Lima, também tinha um membro da refinaria Abreu e Lima. Isso foi até dezembro de 2013. Então, nós tínhamos membros da engenharia, do abastecimento e da refinaria Abreu e Lima, que era um outro grupo que cuidava também do projeto. Uma vez fechado, a comissão negocia, ela é autônoma para fechar os seus valores. Uma vez fechou, ela termina o relatório. Ela pega este relatório e encaminha para a área jurídica da Petrobras, que é um outro departamento que avalia esse relatório. Se o relatório está ok, se não tem pendência ou recomendação, o jurídico faz as suas observações. A comissão tem que ou atende integralmente o relatório, ou se tem algum ponto que ele não está atendendo, que não atendeu integralmente, quais são as medidas mitigadoras que a comissão tem que tomar para atender aquele ponto do relatório. E com isso, o relatório fica pronto. A partir daí, também esse mesmo relatório pronto, ele vai para a nossa área de desempenho empresarial. A área de desempenho empresarial vai verificar qual é a aderência daqueles valores com o que está
aprovado no plano anual de negócios para aquele projeto. Se nós temos um projeto que, do ponto de vista negocial e jurídico, está correto, se ele tem o valor de acordo com o que está programado no seu plano de negócios, tanto para o projeto como para o ano, ele vai fazer o quê? Ele vai completar o relatório, vamos preparar, e esse relatório nós preparamos. O papel do gerente geral é verificar se todo o rito foi cumprido. Então, a obrigação minha e do setor que trabalhava direto comigo, que era um setor voltado para essa área de contratação, checa ponto a ponto, através de uma lista de verificação, que deve ter uns 30 itens, para checar. E isso, uma vez checado, então o gerente geral rubrica, falando que está tudo atendido dentro daquela lista. Em todo esse período, nesse volume de licitações que ocorreram, em algum momento Vossa Senhoria foi procurado por alguém alegando ou denunciando ou reclamando que teria ocorrido problemas no processo de licitação ocorrido para esse empreendimento? Não. Para esses projetos, não, a gente não tem esse tipo de denúncia. Porque quando a gente tem esse tipo de denúncia, deputado, aí a gente tem que parar e tem que apurar as causas da denúncia. E aí a Petrobras, por exemplo, se alguma empresa praticou isso, ela vai para uma suspensão, ela vai para ser analisada a conduta ilegal. Sabe dizer qual o número de licitações que ocorreram nesse empreendimento? Nós temos, dos contratos principais, a gente pode dizer que teve da ordem de umas 50 licitações. Sem nenhuma reclamação de nenhum? Sem reclamação. Como são feitas as medições dos serviços executados? É possível fazer medições e solicitar o pagamento das obras sem aprovar previamente o aditivo contratual? Não. Deputado, eu só queria completar a pergunta anterior, que eu acho que, para não restar dúvida, depois que a comissão fechou toda a negociação, os gerentes gerais, porque tem um gerente geral, é sempre conjunto, engenharia e abastecimento. Então, no caso lá, eu rubricava o documento e o meu par, na época, no início era o meu colega Wilson Guilherme. O Wilson Guilherme rubricava e os nossos dois gerentes executivos, no caso Pedro Barusco e a Avenina, encaminhava para a diretoria executiva da Petrobras. Ia para o board da diretoria, porque esses contratos todos são acima de 30 milhões e contratos acima de 30 milhões são competência da diretoria executiva. Bem, voltando então à sequência da questão dos aditivos. Não existe a possibilidade, e vocês devem ter visto várias declarações da Petrobras falando que ela não tinha dívidas com as empresas, em muitos casos, falando como vocês viram, a gente está vendo várias empresas que estão reclamando que deixaram de receber da Petrobras. E a Petrobras disse, não deixou de receber porque eu não tenho que lhe pagar. Por quê? Porque um aditivo só vai existir, ou seja, que é um aditivo, um serviço adicional que foi feito, que não estava pactuado originalmente no contrato. Então, esse aditivo só vai ter validade no momento que ele tiver sido assinado. Fora isso, não tem instrumento para pagar lá dentro do contrato. Nós temos um sistema que é um sistema todo, como se diz, de uma forma digital, eletrônica, em que o projeto é todo distribuído em pontos. E cada serviço é transformado em ponto. Aí o fiscal lá no campo tem que chegar e ticar que aqueles pontos foram executados. Uma vez executado o ponto, aquele dinheiro vai estar possível de ser medido. Aí a empresa tem que apresentar os seus relatórios, a fiscalização tem que atestar e uma vez atestado é feito o pagamento.
De acordo com o depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, a margem de referência dos contratos seriam menos 15% a mais 20% do valor estimado pela Petrobras. Segundo ele, as empresas participantes da licitação não tinham conhecimento de antemão desse valor. Em suas palavras, esse grupo, comissão de licitação, era muito fechado e muito correto. Abre aspas, nunca tive nenhuma referência de ter havido vazamento de informações e mesmo qualquer diretor da Petrobras ou presidente, se solicitasse a essa comissão a ter o preço antecipado, a resposta não ia ser positiva. Fecha aspas. Como o senhor avalia essa informação? Bem, essa informação é verdadeira, porque, como eu falei do processo, ninguém sabe o nome, nem nós, eu lá como gerente geral do empreendimento, ou o gerente do empreendimento, ou a pessoa da própria comissão de licitação, não sabe o valor que vai sair da área de, como é que fala, da área de estimativa de custo. Isso vem no envelope lacrado, e esse envelope lacrado que é apresentado. Na CPI de 2009, eu estive aqui, quem estava comigo é o meu colega lá da estimativa de custo. E ele explanou muito bem como é que era esse processo. Os acusados da Operação Lava Jato se referem ao item do orçamento das obras chamados BDI, Benefício de Despesas Indiretas. Vossa Senhoria podia esclarecer a essa CPI o que isso significa e que percentuais são operados no mercado? E que no mercado e no empreendimento da Renest? O BDI, eu vou tentar aqui puxar pela memória, senhor deputado, não sei se eu sei responder completamente a essa questão. Mas o BDI, que seria a bonificação referente às despesas indiretas que se tem na obra. Então, o BDI, isso foi dito, eu acho que talvez possa ter alguma até confusão nesse tema, que ele é composto de uma série de itens. O que inclusive esse foi um dos temas de grande discussão com o TCU, sobre o valor do BDI e o valor considerado. A Petrobras, como que ela faz os seus orçamentos? O orçamento da Petrobras, ela vai lá e calcula o BDI que tem na empresa. Então, esse é o BDI, como a Petrobras vê. Para aquele projeto específico, ela vai e calcula todos os componentes do BDI. Eu vou até ver se eu encontro aqui daqui a pouco todos esses componentes. E esses dados do BDI, eu vou explicar um dos temas muito recorrentes dessa nossa discussão de valor contextual, que é o chamado BDI de fornecimento. O TCU normalmente tabela que o BDI é 10%. 10,2% era, inicialmente, essa era. Nas discussões nossas com o órgão, e para esclarecer e colocar essas informações, nós mostramos que no caso do setor petróleo, no caso desses projetos complexos, que são os projetos que a gente fez na refinaria, são projetos que isso não é uma simples intermediação. Se eu compro, no caso da estrada, eu vou lá, compro o asfalto e revendo o asfalto, está correto ser simplesmente uma simples intermediação. Mas quando eu tenho um equipamento que ele demanda engenharia, ele é o que a gente chama de equipamento engenheirado, uma torre de 100 metros de altura, cheio de bandejas intermediárias e são dimensionadas e tem que ter muitas reuniões com seus fornecedores, que tem uma centena de bocais, ou seja, de saídas do lado dessa torre. Então, isso tudo torna o processo mais complexo. Inclusive, teve uma resolução que o TCU abriu e passou, que o BDI poderia para projetos simples, médios e projetos complicados. Então, o BDI,
E aí é muito interessante, eu acho que uma coisa da gente falar, senhores deputados, que é o seguinte: a Petrobras compra dentro do seu orçamento, tá certo? Como as empresas fazem o seu custo, é uma maneira que cada empresa usa uma forma de fazer o custo. Mas a Petrobras compra dentro do seu orçamento e nunca compra acima dos valores estabelecidos. Então, quando se fala em margem de menos 15 mais 20, como foi colocado, é como se a Petrobras estimou o custo da unidade de coque dentro lá da refinaria. Bem, essa unidade de coque, o que para nós é aceitável? Desde um preço mínimo, ou seja, eu tenho um preço de referência e dentro desse preço mínimo, quem me ofertar abaixo desse preço mínimo, se eu contratar e não tomar algumas providências, o que vai acontecer? Essa empresa pode não entregar a obra. Então, o prejuízo e o risco que essa empresa vai dar é muito maior. Já, qual é o limite superior? O limite superior, no caso, como foi colocado, de 20%, mas dependendo do projeto, em alguns casos a gente tem até um pouco menos, ou se o grau é menor, pode ser até um pouco maior. Esse valor é o limite, é o teto. Ou seja, este aqui é o valor que deve ter algumas coisas, muitos riscos, e esses riscos estão indicados através de uma contingência, função do tamanho do projeto, da sua complexidade, dos seus materiais e da disponibilidade da mão de obra capacitada para fazer aquilo. Presidente, só com questão de ordem, eu vejo que o nosso depoente é uma pessoa extremamente inteligente e as perguntas também do nosso relator fantásticas, mas se o senhor pudesse ser mais direto, mais sintético, mais simples, eu acho que facilitaria. Obrigado. Em novembro do ano passado, Vossa Senhoria foi afastado do cargo de gerente de implementação do empreendimento da Petrobras. Na sua opinião, o que motivou esse afastamento? Bem, eu e mais 11 pessoas, 12 ou um pouquinho mais de pessoas, não foi só eu, senhor relator. Pessoas com cargos talvez até muito mais importantes do que o meu. Bem, mas o que aconteceu foi a Petrobras fez uma comissão interna de apuração em função de tudo que estava ocorrendo na Operação Lava Jato. Então, ela precisava de identificar se tinha alguma coisa errada dentro dos processos da RENEST. Essa comissão ficou cerca de 6 meses analisando esses processos e, no caso do Glauco, ele fez 3 apontamentos nessa comissão. Um apontamento referente a todos os apontamentos, e vocês têm esse relatório. Esse relatório está público, porque foi, apesar de ser um relatório confidencial da Petrobras, ele está na internet. E vocês vão ver que não tem nada sobre nenhum desvio, nenhuma coisa da minha pessoa. Esse relatório tem 3 pontos fundamentais. O primeiro dele, foi, eu acredito, até uma confusão dentro da própria Petrobras, onde nós já tínhamos feito a licitação do contrato para geração de energia, que é chamado de CAFOR lá no processo, e naquele momento a Petrobras entendeu que o projeto da refinaria já tinha saído, nós estávamos sempre trabalhando naqueles 13,3 bilhões de dólares que era o projeto da refinaria, só que o que estava aprovado dentro da Petrobras eram 4 bilhões de dólares, 4,09. Então, quando mesmo já aprovado na diretoria o seu contrato, que estava todo de acordo com todos os ritos internos da Petrobras, a Petrobras falou o seguinte: olha, vamos ter que fazer alguma mudança do projeto, porque os projetos vão fazer algumas simplificações. Então, nós tínhamos geração de energia dentro da refinaria. Nós íamos gerar 200 megawatts lá dentro. Então, a refinaria precisava de, para o mínimo que a refinaria pode precisar, 150. Então, os 50 eu negocio para comprar de fora. Então, foram feitos algumas
possibilidades que ainda não eram definidas naquele momento para que a gente fizesse esse processo. E nesse momento, o que a comissão entendeu? A comissão entendeu que essa negociação não poderia ser feita no processo que já tinha sido aprovado na diretoria, uma mera formalidade. O que a Petrobras, né, através da área do abastecimento, tinha nos solicitado para a área de engenharia? Falei assim, olha, eu preciso saber quanto vai custar essa redução antes de assinar qualquer contrato, se eu decidir reduzir, porque ainda não estava decidida a redução. Se eu reduzir, porque uma vez assinado o contrato, reduzir qualquer coisa num contrato de preço global, nós perderíamos capacidade de negociação. Então foi feito uma ata com a empresa para falar, olha, em caso da Petrobras, a Petrobras teria 2 meses para decidir se ela ia ou não fazer aquela redução. Então esse foi um caso. Uma outra questão foi com relação à inclusão de empresas num processo já existente. Isso é uma forma normal que a Petrobras analisa, ela tem um processo em andamento, não é o caso da Renest, é um caso da Petrobras inteira, é assim. As empresas, digamos uma empresa que tem muito interesse ou se vê que capacitada para fornecer ou participar de uma licitação, ela manda uma carta para qualquer um da linha decisória. Pode ser o diretor, pode ser o gerente executivo, pode ser o gerente geral. Uma vez nós recebendo essa carta, em benefício de aumentar a competitividade, aquela empresa que demonstrar capacidade, a gente avalia naquele momento e aí inclui a empresa. Isso foi uma delas. A comissão fez uma coisa errada, inclusive, que ela atribuiu a mim uma das atividades que não era da minha competência. Não fui eu que estava na Renest ainda quando um desses casos foi relatado. Então, existem essas falhas. E o terceiro, que nas licitações de maior porte, nós não incluímos uma outra empresa. Não foi incluída uma outra empresa por conta da complexidade e ter que recomeçar o projeto desde do zero, e nós levaria mais um ano para fechar esse processo. E aí nós teríamos a refinaria mais de um ano, além disso, em atraso. Bem, esses três pontos que foram colocados foram classificados, inclusive tem alguns locais escritos lá, são meramente do ponto de vista formal, são de ponto formal. Todas essas alterações que foram feitas por mim ou pela minha equipe que estava lá presente, elas redundaram em redução do orçamento. Isso, aumentar a competitividade. Nós tivemos uma redução da ordem de 150 milhões de reais por conta dessas atividades que foram feitas. Esses processos junto da Casa de Força. Reduzimos também o custo do seu projeto. E dos contratos grandes, a mesma coisa, que nós baixamos mais de 40% do valor originalmente ofertado. Então, senhores, naquele momento eu entendo o cargo da Petrobras, eu sou engenheiro de equipamentos na Petrobras e estava como gerente geral. E a Petrobras, no uso lá das suas atribuições, resolveu que eu não deveria ser mais gerente geral. Vossa Senhoria falou que 10, 12 pessoas foram afastadas naquele momento. A senhora Venina foi afastada também junto nesse processo ou não? Sim. O senhor teve conhecimento de quais as razões? Hoje eu tenho por conta do relatório, que é público. Os senhores também têm, que o relatório é público. No momento eu não sabia. Mais um detalhe, essa comissão interna ela foi formada, eu dei um depoimento e jamais tive a oportunidade, como eu e os outros colegas todos que estavam lá, de prestar os esclarecimentos antes do relatório sair. O relatório saiu, foi encaminhado para as diversas instituições, para o Ministério Público, Polícia Federal, lá para Curitiba, de uma maneira que a gente pode ver que não das mais adequadas como deveria ser. Vossa Senhoria é réu em algum processo judicial
ou administrativo que diga respeito às suas atividades na Petrobras? É que está difícil a auditiva. Ou o som está baixo, o senhor está falando hoje do microfone. Não, eu estou falando normalmente. Então, já aqui, ó. Eu acho que pedir aqui a equipe técnica, que eles já vieram aqui pedir para que eu falasse mais alto, mas não é um problema da minha voz. Acho que aqui esse microfone deve estar com problema. Vocês têm razão. Mas voltando aqui, enquanto a equipe providencia, Vossa Senhoria é réu em algum processo judicial ou administrativo que diga respeito às suas atividades na Petrobras? Se positivo, sob qual acusação? Não sou réu e nada. E em toda a sua carreira na Petrobras, Vossa Senhoria respondeu a algum processo disciplinar na Petrobras? Não. Mas diretamente para a refinaria Abreu e Lima. Como Vossa Senhoria avalia o aumento de custo da Abreu e Lima de 13,4 bilhões de dólares até o valor de 18,5 bilhões de dólares? Poderia detalhar esse incremento de custo, mesmo que não num nível mais profundo de detalhe, mas detalhar sobre o que justificou esse aumento de custo? Bem, eu acredito que eu consegui, quando eu vim no Senado, fazer assim, uma explicação assim, mais entendível, porque eu acho que a Petrobras, quando passa esses números, de repente passa uma margem, uma forma que a gente entende de uma forma equivocada. Por exemplo, quando a gente fala hoje de 18,5 bilhões de dólares, a gente já pensa que a refinaria custa quase 6,60 bilhões de reais. Não é isso? Acho que passa na cabeça de todo mundo. 18 bilhões de dólares, quanto é 18 bilhões de dólares? 60 bilhões de reais. Bem, cabe destacar aqui uma coisa. A refinaria ela foi contratada, acredito que mais de 90% em reais. Então, o que tem na refinaria? A refinaria, ela contratada por 26 bilhões de dólares, bilhões de reais. E eu queria, eu vou deixar aqui com o deputado, uma planilha que eu vou mostrar aqui, um gráfico. Este daqui é o gráfico que mostra em reais os contratos que foram feitos na refinaria. Isso aqui de quando até novembro de 14, dezembro. Quando nós iniciamos a refinaria, em 2009 eu vim aqui e falei que a refinaria ia custar próximo de 12 bilhões de dólares. A refinaria propriamente dita. Mas não eram 12 bilhões, eram seus 26 bilhões de reais que ela custaria ao longo, com seus contratos, mais o suprimento. Aquele projeto que nós tínhamos naquele momento. E isso, senhor deputado, senhores, eu vou deixar aqui que a refinaria, ela hoje está custando exatamente esses 26 em termos de contratos. Mais as compras, ela custou seus 26 bilhões de reais. Então, como é que a gente explica esse negócio que ela custou, saiu de 13, foi para 18 e tudo mais? Porque quando ela fez nessa época, a Petrobras converte todos os seus investimentos para dólar. E o dólar na época era 2,438, que é de lá dessa época. Então esse é um ponto. Só que toda vez que vem aqui, os meus superiores já vieram aqui e falaram para muita gente, olha, tem uma defasagem do dólar, tem isso, tem aquilo. Então, isso daí dá uma margem que a gente é real, é verdade, porque quando ela transformou em dólar, quando passou no outro ano e o dólar estava 1,6 e ela estava
calculada por 2,4, aquele 1,6 representam menos reais do que seriam necessários para aqueles reais. Ou seja, precisam-se de mais dólares. É uma coisa simples, uma coisa. Então, eu acho que esse plano de contratação, nós começamos lá em setembro de 2008 e ele vem se mostrando que ele atingiu os objetivos dos 26 bilhões. Então, isto é uma coisa. Agora, eu vou passar para a questão do entendimento do dólar, desse daqui. Que eu vou dividir aqui, vou fazer um corte, exatamente como eu falei aqui em julho do ano que passou. Então, está aqui, e aqui são, a partir de setembro, novembro de 2012, nós tivemos vários adequação de escopo que viraram aditivos, como o senhor bem falou antes, e aí esses voltaram um custo a maior. Mas, voltando aos 13,3 para os 18,5, que são os valores oficiais em dólar que a Petrobras trabalha. Bem, dos 13,3, então nós tivemos a adequação de escopo, que foi, tem que ajustar tem que ajustar digamos, os insumos que vão ser consumidos na partida da refinaria. Aditivos contratuais, 2.169, que são referentes às alterações de escopo. Os projetos nossos previam algumas cláusulas de quantidade determinadas, se variar, se tem que pagar, algumas mudanças que foram feitas em função da empresa que é a detentora da tecnologia. Assim, não, aqui eu preciso que a ligação do hidrogênio, da planta de hidrotratamento do diesel com a planta de produção de hidrogênio seja alterada. Então, o mesmo projeto lá na frente ocorrem esses aditivos contratuais. Aditivos referentes a improdutividades, impeditividades. Nós temos as 17 empresas trabalhando. Uma está lá com a equipe e não pode trabalhar porque o outro está fazendo um determinado serviço que foi prioritário naquele momento. Tem custo maior? Tem custo maior. Resposta do mercado. Ou seja, nós estimamos que alguns contratos iam custar a mais e custaram a menos. Tivemos uma redução de 247 milhões. Nessa época, nós tínhamos também uma contingência futura, ou seja, o que eu ainda posso ter na partida da refinaria, quebra uma máquina, eu tenho que chamar, eu tenho que contratar um transporte de avião para trazer um compressor ou uma peça que está nos Estados Unidos ou na Europa, que dá 336, é um valor que não tem, mas eu tenho que contingenciar. Bem, ainda tinha naquela época uma previsão de 293 milhões de dólares referente a uma variação cambial, que com o câmbio do jeito que está, certamente isso daqui virou negativo, porque a diferença foi muito grande. O outro, que é uma parcela que nunca esteve nos nossos contratos, que era, nas estimativas originais, que era os juros do financiamento. O juro do financiamento nunca esteve naquele valor original. Hoje, a Petrobras já computa os juros no contrato, no projeto, que dá 1,380 bilhão de dólares aí para o projeto. E mais, aí um fator essencial para a viabilidade do projeto, que foi a desoneração tributária através do REPENEC e do PIS/COFINS, que geraram uma economia de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares para isso. Então, senhor presidente, senhor relator, então, essa é a parcela... Na sua análise, não é real o discurso de que houve um brutal superfaturamento na obra? Não tem superfaturamento na obra, senhor deputado. Houve um acréscimo de... Isso não é superfaturamento. Superfaturamento é quando eu digo que uma coisa custa 10 e vendo por 15. Não.
Aqui são custos reais incorridos na obra. Não tem um centavo pago que não tem um serviço em contrapartida. Não existe na refinaria Abreu e Lima um serviço pago sem ter contrapartida. Mas o serviço pago pode ser pago a mais. Embora tenha recebido, você pode comprar esse copo, mas ter pago mais. Recebeu, mas pagou mais. Eu vou tentar. Quando nós aceitamos e assinamos o contrato, ele está dentro daquela margem da Petrobras. Se ele está dentro da margem que a Petrobras estabeleceu, não existe. Eu não compro pelo preço que a empresa ofereceu. Eu compro pelo orçamento da Petrobras. Então, se eu comprei pelo orçamento da Petrobras, é o valor real que eu estou pagando sem ter nenhum preço a mais. Então, como gerente geral do empreendimento, Vossa Senhoria está aqui afirmando que, no seu entender, enquanto gerente que acompanhou e que executou a obra, de que não houve superfaturamento, é isso? Não. De maneira alguma não houve, porque os projetos todos foram contratados dentro das margens estabelecidas. Assinado o contrato, aquele contrato está valendo daquela forma. E o que pagou-se a mais são por serviços ou valores que a empresa fazia justiça em receber, que era justo pagar. Na oitiva aqui da senhora Graça Foster, ex-presidente da Petrobras, ela afirmou que há uma percepção equivocada de que os 2,4 bilhões de dólares inicialmente divulgados como sendo o custo da obra correspondia ao custo total de uma obra desse porte, que se referia-se a um projeto que ainda não se tinha ele pronto, né, que era praticamente, se opinou em termos de preço numa ideia, que nem o próprio projeto básico estava tão detalhado, né? O que Vossa Senhoria tem a dizer sobre isso? Porque, num determinado momento, jogaram o número de 2,4 bilhões de dólares, que ainda torna mais distante ainda do preço final do empreendimento. Bem, a refinaria de 2,4 não existe. Primeiro, a refinaria que existe é essa refinaria dos 13,3, que foi a refinaria aprovada. Mas esse número, 2,4 bilhões, quando ele surge de dentro da Petrobras. Aqui, Vossa Senhoria se refere a ele como um erro, como uma precipitação, ou sem base de dados algum? Como Vossa Senhoria justificaria quem pronunciou esse número, 2,4 bilhões de dólares? Esse 2,4 bilhões de dólares foi lá na fase inicial da refinaria. Né? Foi lá em 2005, início de 2005, se eu não me engano, que esse número foi produzido. Com esse número produzido lá em 2005, era um projeto de intenção de construir a refinaria. Então, com a intenção de construir a refinaria, pegou-se o número, talvez tantos mil dólares por barris, uma refinaria desse porte, de 200 mil barris, 10 mil dólares por barril, dariam 2 bilhões de dólares. É isso que eu imagino que pode ter acontecido. A área que eu acredito que, como não é da minha competência esse número, senhor deputado, esse número veio da área do abastecimento, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada, inclusive, para defender esse número. Mas Vossa Senhoria poderia afirmar que esse número, 2,4 bilhões, quando ele é dito sem ter uma base técnica de projetos, quer dizer, foi uma irresponsabilidade se falar esse número 2,4 bilhões sem ter um projeto básico apenas no achômetro? Então eu vou tentar explicar de uma maneira um pouquinho diferente, deputados. Existem na Petrobras aquela forma de conduzir o empreendimento.
em que a presidente Graça, inclusive nas apresentações que ela fez aqui, ela colocou. O primeiro projeto, de 2,4 bilhões, era um projeto que foi feito lá em 2005 e foi um projeto colocado, que era só o projeto conceitual. Vou ter uma refinaria, quero uma refinaria de 200 mil barris. E não se tinha mais nada. Certamente, esse primeiro número é aquele primeiro número para começar a fazer o seu projeto, né? Quero comprar um carro. Quanto custa esse carro? Custa 50 mil. Aí eu vou na segunda parte, que é essa primeira parte era a parte referente da oportunidade de ter o projeto. Como o presidente fez um quadro que ela colocou as configurações da refinaria e veio colocando assim cada etapa o que tinha. Bem, essa foi a primeira etapa, que a oportunidade. Então, olha, eu quero fazer uma refinaria, quanto custa uma refinaria? 2 bilhões de dólares. Esse 2,400 bilhões de dólares. No segundo momento, ela já faz um projeto conceitual. E esse projeto conceitual, ela já define mais as unidades. Olha, é uma unidade de destilação atmosférica, vou comprar energia fora, vou comprar algumas utilidades fora, vou comprar água, vou comprar... e desenha um determinado modelo nessa segunda fase. Nessa segunda fase, o projeto já vai para 4 bilhões, 4,05 bilhões. Então, este é a segunda... Quando ela percebeu o que ia ter, faz as suas correções e passa para 4,05 bilhões. Na fase 3, que é quando a empresa decide efetivamente implantar. Ela decide implantar, de fato, a refinaria quando ela aprova a fase 3. E nessa fase 3, a gente já tem o projeto básico, ou já tem grande parte dos projetos básicos. E esse processo vai de 2007 até 2009. Até 2009 vai a discussão sobre a fase 3 do seu projeto. Então, isto que mostra aquela dificuldade, senhor relator, que eu mostrei anteriormente, quando se falou que a casa de força era caro e tudo mais, porque nós estávamos no ano de 2009, no início ainda de meados de 2009, nós já sabíamos que a refinaria, desde 2008, nós já sabíamos que a refinaria custaria os 13,3, e a Petrobras estava na transição da aprovação do projeto, da fase 2 para a fase 3. Então, isso é uma forma que foi feito. Tanto que os projetos, a maioria dos contratos, vão sendo assinados, quer dizer, tudo é feito, tudo é deixado preparado, e tudo é feito e assinado após a aprovação do orçamento do 13 bilhões de dólares. Antes dos 13 bilhões de dólares, tem somente alguns poucos contratos assinados, contratos que poderiam ser reversíveis. Então, o 2,4 bilhões de dólares surge numa fase que é uma fase conceitual. Vossa Senhoria está afirmando que o contrato, quando é assinado para a construção, o orçamento já era 13,3 bilhões de dólares. Correto. Tá. Correto. Vossa Senhoria, que trabalhou nesse empreendimento, a Petrobras levou 30 anos sem construir uma refinaria. Vossa Senhoria acredita que houve aí uma defasagem de conhecimento técnico para um empreendimento desse montante, que pode ter resultado de informações desencontradas como essa do projeto conceitual 2,4 bilhões de dólares e um contrato assinado na ordem de 13,3 bilhões de dólares? Eu gostaria da gente tentar, senhor relator, não pelo fato dos 30 anos, mas desassociar as fases. Essa fase da identificação da oportunidade,
é aquela fase que vamos fazer alguma coisa. E o outro, quando nós já sabemos o que a gente vai fazer. Então, isso é um fato. Estar 30 anos sem fazer um projeto da envergadura da RENEST é evidente que traz não uma defasagem técnica, não vou colocar uma defasagem técnica, mas até um preparo de todas as empresas que trabalham conosco. Presidente, sou eu aqui à sua direita. Só queria fazer uma solicitação. Nós já estamos aqui há mais de 1h30. Ao nosso nobre relator, nós temos respeito pelo trabalho dele, para que ele pudesse circunscrever, se possível, os questionamentos e as respostas desse senhor que está aqui depondo hoje, a realmente as questões que envolvem a corrupção e as suspeições que existem em Abreu e Lima. Porque nós estamos aqui, de novo, como o Sérgio Gabrielli veio aqui, dando uma aula acadêmica dos impactos do petróleo. Já fizemos até análise da evolução do valor do dólar. Talvez fosse melhor chamar o Alberto Youssef para falar de dólar e não o gerente da Abreu e Lima. Muito bem, deputado Onyx, mas, sinceramente, eu acho que o relator, inclusive, quero cumprimentá-lo pela excelência das perguntas que estão sendo feitas ao depoente. Com a palavra, o deputado Luiz Sérgio. Quando forem votado aqui a convocação do Youssef, terá o meu voto favorável. Mas já votamos. Só falta marcar a data. Mas aqui a pergunta se refere a um anúncio de 2,4 bilhões de dólares e um contrato assinado na ordem de 13,3 bilhões de dólares. E isso é o objeto central de que é feito o discurso do superfaturamento. Então, isso tem muito a ver. Agora, avançando aqui, né,